Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Quanto Você Quer Que Dê Podcast. Um podcast organizado pela Barcelos Company para levar para você muito conteúdo e conhecimento da área contábil, financeira e dos negócios em geral. Hoje nós vamos falar aqui exclusivamente sobre reforma tributária. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu quero explicar para vocês o conceito desse tema. Quanto você quer que dê? Não é sobre maquiar os números como muitos entendem que a contabilidade funciona, mas sim planejar decisões e resultados de maneira assertiva e qualificada. Hoje vamos falar sobre a reforma tributária com um grande convidado, um grande amigo meu aqui, Kleber Freitas, formação dele em engenharia de produção. Hoje ele é analista de negócios sênior e vai estar com a gente aqui falando e discorrendo sobre esse assunto tão importante que estamos começando a transição em 2026. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer falar com você aqui Muito hoje, tá obrigado, bom? obrigado pelo Vamos, convite, mais uma vez, né? depois da gente fazer uma live excelente aí Foi no ótimo, meio foi da ótimo. semana, ter tantos feedbacks positivos, hoje vamos falar aqui de forma um pouco mais longeva, né? Um pouco mais longa. Vamos adentrar um pouco mais esse conteúdo. E eu queria ouvir de você, nesse episódio tão importante, esse projeto que a gente está iniciando hoje aqui, que é o Quanto Você Quer Que Dê. Queria ouvir de você um pouco mais sobre os conceitos dessa reforma tributária, como que a gente tem que começar a lidar com isso já a partir de janeiro de 2026, que a gente já tem algumas coisas aí, e a gente vai tocando esse assunto, como que está sendo o dia a dia, como que está sendo essa questão lá na ponta mesmo dessa reforma, para que o nosso espectador possa compreender um pouco mais de forma simples aqui conosco. Como nós falamos na live, né? Essa é uma das maiores mudanças da atualidade na nossa sociedade. Sem dúvida. Então, toda forma que nós tivemos de tributação, tudo isso que existe hoje, vai deixar de existir. Então, por isso a importância, né? Todo o conceito, tudo aquilo que a gente já fez no passado, tudo aquilo que a gente vem fazendo hoje vai deixar de existir. Então, hoje nós temos uma nomenclatura, né, que é a reforma tributária. Toda essa gama de informação são informações que a gente precisa estudar diariamente e nós temos aí um caminho, né, a percorrer. Esse caminho, né, algumas empresas, né, eu estava até conversando essa semana, algumas empresas estão com os seus nervos à flor da pele, né, porque parece que é muito tempo, né? Até 2032 é o final, que é a programação final, né? Mas não se sabe ainda ao certo, Uhum. mas que isso vai trazer muitas mudanças, né? Já está trazendo muitas mudanças para as empresas. E a gente precisa realmente atentar para isso. Mas com relação ao desespero, né? Não precisa ficar desesperado, porque existem profissionais gabaritados que hoje nós estamos também dentro, inserido, estudando, para trazer as soluções de acordo com as mudanças, né, que vão ocorrer. Perfeito, E você trouxe aí relacionado à questão de profissionais gabaritados, a nossa ideia é justamente, através desse conteúdo, levar para todo mundo aquilo que realmente é necessário para todos, né? Porque nós teremos aí 7 anos de transição, né? De agora 2026 até dezembro de 2032. Em janeiro de 2033, tudo que existia, como você acabou de trazer, deixa de existir e nós teremos um sistema tributário totalmente novo, né? Para trazer um pouco para a galera como que isso vai funcionar, agora em 2026 a gente começa com uma apresentação de layout, uma adaptação de layout ali, as empresas vão precisar se adequar. O CBS e a IBS vão ser incluídas aí no layout da nova nota fiscal, que já deve ser emitida através da nota fiscal de serviço lá do sistema, né? Do Portal Do Nacional. Portal Nacional, já tem que se adequar ao layout federal. A maioria dos municípios ali na área de serviço, né, que cobram o ISS no caso, já se adequaram a isso. Alguns municípios não se adequaram ainda a esse Portal Pouquíssimos, Nacional, mas pouquíssimos. pouquíssimos, mas que isso vai funcionar dessa forma. E o que que entra e o que que sai nesse período? Explicando para o pessoal aqui, hoje, dentro do nosso sistema tributário, nós temos inúmeros
tributos cobrados de maneira federal e cobrados de maneira estadual e municipal. A ideia é a gente trazer o IVA, que já é utilizado internacionalmente e que o Brasil era um dos poucos países no mundo que ainda não utilizava, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, né? Então você tem aí hoje a CBS substituindo o PIS, a COFINS e o IPI, né? No caso das Sim. indústrias, pouquíssimos produtos, aproximadamente 300 produtos dos 4.000 que hoje incorrem sobre IPI, vão continuar tendo, que é o pessoal lá da Zona Franca de Manaus, que vai continuar com essa tributação específica, mas todos esses outros 3.600 produtos deixarão de ter o IPI com a reforma tributária e vão passar a ter a contribuição que é a CBS. E no âmbito estadual e municipal serão substituídos pelo IBS, o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS. E isso vai ocorrer num processo de transição. Então, em 2026, como a gente já conversou, é uma adaptação de layout. Em 2027, a gente já começa a excluir a PIS e a COFINS e substituindo pela CBS. E a partir de 2029, a gente começa uma transição onde, gradualmente, de 2029 até 2032, nós teremos a substituição do ICMS e do ISS pelo IBS de forma gradual. Então, aumenta um pouco a carga da IBS e reduz um pouco a carga do ICMS e do ISS, tá? E muito importante nesse ano de 2026, essa questão de adaptação de layout, e você que é uma pessoa especialista em parametrização de sistemas, você trabalha diariamente com isso, eu queria ouvir de você um pouco mais quais são os desafios que você no dia a dia vem enfrentando já há algum tempo e quais são os maiores desafios que você acredita que as empresas vão, de fato, passar com essa adaptação aí de layout e de parametrização de sistemas. Hoje nós temos uma grande gama de informações com relação aos tributos que a gente paga, né? Então, por exemplo, o IVA que nós estamos mencionando, que você mencionou, Uhum, ele vai ser um teto máximo, né? Sem ultrapassar. Então, vamos dizer que 28% é o teto máximo de tributação, né? perfeito. Então, trazer isso para um ambiente de sistema aos quais todos os seus módulos sistêmicos de financeiro, faturamento, tem seus cálculos internos de parametrizações, trazer isso para o âmbito do sistema é um desafio diário, né? É Uhum, um desafio que você tem que ler, reler, entender e trazer essa informação de acordo com o que o sistema precisa trazer para o negócio. Então, uhum, nós precisamos fazer as análises de negócio, então trazendo aí sobre a tributação, né? Como que o sistema, a questão da precificação, como que o sistema vai ler os estoques, como que o sistema vai interpretar débitos e créditos. E esse é o grande desafio hoje. Acredito que é o grande desafio de muitas empresas, né? uhum, Muitas empresas de pequeno, médio e grande porte, elas vão precisar sofrer uma alteração do seu mindset operacional com relação a processos, com relação a novos SLAs internos. uhum. Isso precisa de uma certa urgência, porque essa parte é uma exigência, né, de você Já de mudar imediato. imediato, porque nós iniciamos falando sobre a questão do desespero de algumas empresas, né, mas você também não pode relaxar muito, porque Uhum, daqui a pouquinho, a partir do ano que vem, hoje nós estamos falando de layout, né? Adaptação do layout da NFS. uhum. E a partir do ano que vem, a gente tem que se preocupar já com as nossas margens Já com a contribuição da CBS que já começa a valer para e o 2027, né? fluxo de caixa, que é Sim. algo que vai impactar diretamente. Então, nós precisamos hoje como desafio, né, iniciar um projeto ao qual todos os sistemas vão responder lá na frente, né? E Per- como que o sistema vai responder isso lá na frente? Então, a gente precisa hoje se mover, né, de forma gradual e mais com celeridade para que a gente consiga trazer os recursos, eh, robustez as informações com a nova modalidade da reforma tributária.
Perfeito, muito bem trago aí. E para a galera, é importante, você trouxe aí o teto. Tem muita gente, e aí a gente já começa a falar sobre os mitos e verdades aí sobre a reforma tributária. Tem muita gente gerando aí fake news, uma série de informações falsas, aonde as pessoas dizem que nós teremos um aumento na carga tributária. A ideia da reforma não é aumentar ou diminuir tributos. A ideia da reforma é você unificar essa cobrança, desburocratizar um pouco mais esse modelo de cobrança que nós temos hoje, essa distinção, o que a gente citou lá na live, né? A sopa de letrinhas tributárias. Então você tem ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI. Então isso fica muito confuso até mesmo para o empresário brasileiro que muitas das vezes não está muito por dentro e, e acaba não compreendendo muito bem aquilo ali. E hoje eu acredito que quero entrar nesse assunto com você, que hoje nós teremos um papel muito importante. A contabilidade terá um papel muito importante nessa reforma tributária, sem dúvida alguma, porque esse compliance todo, eu acredito que deve ser conduzido pela contabilidade, e os sócios, as empresas, os empresários, os empreendedores que não sentarem com os contadores para Perfeito. analisar seus relatórios e seus números, eu acredito que corre um grande risco de botar aí um alvo nas costas do próprio Perfeito. negócio, porque é uma reforma que já está em implementação, ou seja, nós já começamos 1º de janeiro dessa maneira. Você já me disse que já teve lá uma demanda forte nesse sentido, e apesar de nós termos 7 anos para nos adaptarmos, é importante que nós aproveitemos esses 7 anos para ir se adaptando a cada passo desse novo processo, né? Então, nós não teremos aumento de carga tributária. O que vai acontecer é uma implementação, até mesmo, eu acredito que implementação ao modelo internacional de cobrança de tributos, que é um imposto sobre o valor agregado, que é uma tributação diretamente sobre o consumo. Perfeito. E toda mudança, ela traz um certo desconforto, né? Você sai daquilo que você está acostumado a fazer no dia a dia, Uhum. né? E você não tem, e você precisa se adaptar rapidamente ao seu novo cenário. Então, Sim. é isso que as pessoas precisam entender, né? Porque não tem uma tributação maior, não é isso. A compreensão ela precisa vir através dos estudos, das atualizações, e por isso os empresários, né, precisam sentar com seus contadores. Não é mais tempo de você deixar cargo de envio de DARF e assinatura de balanço no final do ano, somente. Perfeito, Então perfeito. você precisa realmente sentar, estudar. E eu também acredito que as empresas, assim como eu acredito que a Barcelos Company ela já sai na vanguarda dessa questão, né, Com que é a certeza. questão da... Todo mundo precisa mudar. É a questão da solução, né? Isso. Apresentar a solução ideal para que as empresas consigam seguir de forma alinhada, no seu tempo. Porque tudo tem um tempo. A gente está falando de tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Mas não tem, assim, uma cobrança maior, né? As pessoas precisam entender que é a mudança. Então, vai mudar a forma de se ver as coisas. Por isso, eu tenho batido muito na tecla sobre a questão de processos, né? A gente precisa urgentemente, todo mundo, né? Sem exceção, a gente precisa urgentemente mudar processos, porque eu venho de uma época onde processos só fazia sentido para as empresas multinacionais que prestavam serviço aqui no Brasil. Uhum. As empresas brasileiras não estavam habituadas a KPIs, processos e nessa dinâmica. Então, nós adquirimos essa cultura, né, de processo, alinhar processo, SLAs internos, e hoje algumas empresas elas seguem nesse caminho, mas Uhum. grande parte das empresas de médio e pequeno porte não tem processos claros definidos nos seus setores, né? Então, Sim. isso é uma coisa que as empresas precisam mudar radicalmente. Chegou o momento de todas as empresas, né, desse tamanho, né, de pequeno, médio e também grande porte, claro, ajustar os seus processos, ajustar os seus SLAs,
escrever como que você quer, quanto você quer que dê, Não né? é? Quanto você quer que dê, não maquiando, mas Planejando decisões e resultados, né? Sem dúvida. planejamento estratégico. Eu acho que isso a gente vai, é uma gama muito grande, é extenso. A Com gente precisa certeza. realmente discutir, né, para ver quanto que vai dar, Isso aí. né? E aí a gente seguir nessa linha. Mas para os ouvintes, para o pessoal que está nos assistindo, é muito importante o estudo, né? Estudar, Sem dúvidas. partir e ver as atualizações que estão para acontecer. E tem acontecido já, né? Sem dúvidas. Eu pego um gancho aí no que você disse. Há muitos anos tem grandes players aí no mercado contábil que já falam sobre essa questão de contadores que se apegaram no passado e são apenas darfeiros, né? Aquele que emite o DARF, envia a assinatura de balanço no final do ano quando envia. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque os empresários terão que analisar como que está a comunicação com a sua contabilidade, como que está a relação com os seus contadores. Por quê? Porque essa conexão vai ser de suma importância para entender tudo o que está acontecendo. E eu pego o gancho para falar relacionado aos créditos tributários. Por quê? Sim. Antes, nós tínhamos um modelo aonde para você se valer de crédito não era uma coisa tão simples. Então, por exemplo, você tinha uma Uhum. indústria onde, um exemplo claro, né? Você tinha uma indústria onde a energia elétrica do pátio da indústria você poderia se acreditar de ICMS, mas a energia elétrica do escritório da indústria você não podia acreditar. Hoje não. Hoje Tudo é todos crédito. esses custos gerarão crédito. Isso vai Tudo é passar a crédito. ser uma coisa importante na análise de custos, na análise de produção, no rateio, como as coisas vão acontecer de fato para entender o custo de produto vendido, para entender a precificação, para entender dessa maneira. Então, a gente tem aí alguns regimes tributários que sofrerão algumas modificações. Por exemplo, o lucro presumido que antes recolhia PIS e COFINS de forma cumulativa, hoje vai passar a recolher no modo geral como lucro real, no modelo não cumulativo. Mas também essas empresas passaram a se valer de quê? Passaram a se valer dos créditos relacionados aos custos daquela operação. E isso é de suma importância. A gente tem o modelo também do Simples Nacional que vai ser opcional para ele se vai querer entrar nesse regime do IVA, do Imposto de Valor Agregado, ou se vai continuar no modelo simplificado. E qual o impacto disso? O impacto disso é na precificação, acredito eu. Por quê? Porque uma empresa do Simples Nacional que está no meio da cadeia, ela pode sofrer para a revenda dos seus produtos, porque o que, que acontece? Se ela continua no modelo simplificado, talvez tributariamente, de maneira fiscal, isso seja, ela entenda aquilo como mais vantajoso para ela. Mas será que quem compra dela, por exemplo, se ela for vender para uma outra empresa, se for para o consumidor final, talvez isso seja de fato bastante interessante ela continuar no modelo simplificado. Mas e se ela for vender para outras empresas? Essas empresas vão avaliar, vale a pena comprar dessa empresa do Simples Nacional? Eu, na hora de vender o meu produto que comprei dela, eu vou Perfeito. pagar o tributo de forma cheia, mas na hora de eu me creditar, eu não vou me creditar de maneira cheia, porque ela não pôde se creditar de parte disso no, no meio da cadeia comercial. Então, assim, vai ser necessário sentar com a contabilidade, vai ser necessário que os contadores consigam tirar esse apavoro dos seus clientes, que também sai muita coisa onde as pessoas dizem que a reforma é algo maléfico, que não vai agregar para ninguém, para nenhuma empresa, só vai piorar o sistema tributário nacional. Eu não entendo as coisas dessa maneira, mas entendo que aqueles que não estudarem, como você acabou de trazer, aqueles que não se adaptarem, aqueles que não se empenharem e não melhorarem o seu relacionamento, acredito eu que sem dúvida corre um risco muito grande até janeiro de 2033 e os contadores também correm riscos se não forem capazes de transmitir ao seu cliente tudo aquilo que de fato está acontecendo e como as coisas devem ser conduzidas, e para isso a gente vai precisar de bastante estudo daqui para frente. E sobre essa questão da precificação, né, isso é também muito importante, porque assim, quando a gente trabalha na CLT, em empresas multinacionais,
essas informações não chegam, né, para a grande massa ali de funcionários. Isso não vai até lá. Uhum. Né? Mas as pessoas de alguns setores do faturamento, do financeiro, elas têm os seus SLAs, elas estão ali cumprindo aquela coisa toda, ok. Isso aí. Os contadores, eles têm uma outra parte que também precisam só cumprir, porque as regras estão bem claras, e as outras empresas, que são de pequeno e médio porte, onde a maioria das pessoas fazem quase tudo ao mesmo tempo, né? Então, você ajustar, ensinar como que as empresas vão se adaptar, empresas de pequeno e médio porte, na modalidade de simples nacional, presumido, real, como que faz isso? Né? Uhum. Em que momento? E arrisco a dizer, né, que muitas empresas não têm expertise, né, para fazer essa adaptação nesse primeiro momento. Uhum. Por isso, sim, os olhos voltam, e aí eu digo que voltam porque a contabilidade ela já teve um papel importantíssimo, né, na nossa sociedade, mas infelizmente virou secundário. Obsoleto, né? Virou secundário, né? As pessoas deixaram de performar, né? Então, agora é meio que obrigado as empresas e os contadores a performarem para que seus clientes consigam o resultado esperado dentro daquilo que está sendo mudado. Sem Então, dúvidas. os olhos voltam sim para os escritórios contábeis, e aí, mais uma vez, eu reitero que a Barcelos Company sai aí na vanguarda dessa questão, né? Mas é a questão da precificação também, né? A consultoria de negócio, como precificar, isso é muito importante, Muito. como adequar, e todos os setores, na verdade, das organizações precisarão entender melhor essa parte, né? Sem dúvidas. E trazendo aí, você trouxe a questão dos funcionários, onde muita gente não tem as informações necessárias. Uma coisa muito importante também, até falando sobre créditos, é que hoje muitas indústrias, muitas fábricas aí, no atual sistema, até um, um, um insight aqui muito bom para todo mundo que vai assistir esse episódio, que é o seguinte: hoje as empresas elas optam por levar para dentro da própria indústria, da própria fábrica, a sua produção, porque não adianta ela terceirizar, porque ela não vai se valer de crédito nenhum Sim, daquele serviço prestado por um terceiro. Hoje, com a reforma, as coisas vão mudar, né? total. Essa questão de todas as empresas poderem se valer de crédito, isso vai ser de uma importância absurda, porque hoje você pode escolher um terceiro que produz um determinado produto melhor do que a tua operação e as pessoas que estão lá dentro da sua operação, e você pode também se valer do crédito daquele serviço Daquela prestado, operação. daquela produção, e também você pode focar a tua operação, a tua organização de produção, para que você faça e as pessoas que lá estão façam apenas aquilo que de fato tem expertise para fazer e que conseguem. Então isso pode gerar uma saúde financeira para as empresas muito satisfatória, uma competitividade de mercado, porque quem não souber precificar, como você trouxe, quem não entender como vai funcionar a reforma, quem não entender como vai funcionar a questão dos créditos que é, é, poderão ser utilizados, de fato, vai ser incorrido em uma carga tributária maior, porque se continuar só emitindo DAF e não analisando relatórios contábeis, porque quando emite DAF e faz balanço, pelo menos você tem os lançamentos contábeis que acaba se valendo do crédito. Pior serão aqueles cenários onde as pessoas recebem apenas as suas guias de imposto para pagar, não tem escrituração contábil, não tem a mínima noção do que está acontecendo, não analisa relatórios como fluxo de caixa e DRE, balanço patrimonial. E aí o que acontece? Aquilo tudo vai ficando no limbo, vai ficando no escuro e é uma oportunidade enorme que era se valer dos créditos tributários de CBS e IBS. As empresas acabaram não se valendo e uma tributação, num exemplo cru aqui para a gente falar, imagina uma venda, uma empresa comprou um produto por R$ 100 e o fornecedor dele já pagou 10% de IVA. Ou seja, já tem R$ 10 ali que essa empresa já pode se creditar. Quando ela vender por R$ 200 esse produto, que seja, ela vai pagar mais 10%. Será que é isso mesmo? Ou ela vai Uhum. poder acreditar aqueles R$ 10
e vai ficar apenas com, de fato, 10% tributando da maneira correta. Agora, se não tiver uma análise, se não tiver um relacionamento com a contabilidade, onde a contabilidade é de fato escritura, faz as análises, senta, entende os números, aí a situação vai ficar um pouco mais difícil, porque aí vai tributar R$ 20, né? E falando sobre isso, né, só pegando um gancho também aqui, né, essa questão da tributação e do contábil em si, dos Uhum, lançamentos contábeis, uhum, né, eu tive um exemplo aí há pouco tempo falando sobre essa questão do plano de conta. Até a gente falou sobre isso uhum. Na na live. live, Uhum, né, que como que algumas empresas, né, assim, clientes, fornecedores, não têm um plano de conta adequado aos modelos que deveriam ser, né? Então, a uhum, gente tem lançamentos contábeis com lançamentos totalmente errados em contas que não deveriam estar alocadas em locais que deveria ser de despesa, né, de ativo, de passivo. E os escritórios contábeis, os contadores não olham para essa parte, né? Acaba. Porque, por exemplo, quando você tem um RP, o RP, se ele estiver bem parametrizado, ele não é um sistema inteligente, ele é um sistema obediente. uhum, Então, se você precisa inserir, imputar informações, né? uhum, Então, se você não coloca uma informação correta ali, ele vai obedecer aquilo que você colocar lá, né? uhum, Então, você tem uma conta de estoque, né, com entendimento de passivo. Não existe isso. Uma conta de estoque com entendimento de ativo ou despesa. Isso vai depender muito da interpretação das pessoas que estão ali no financeiro, né, das pessoas que estão fazendo isso. E eu acredito que na questão da solução dos escritórios contábeis, adentrar dentro dos planos contábeis, ajustar. Então a gente começa a falar de um monte de situações. Você falou ainda agora a questão voltou a falar sobre a questão dos escritórios contábeis como solução para os negócios, né? uhum. Então, eu acho que isso é realmente algo que precisa acontecer. Isso vai mudar totalmente a visão da consultoria, a visão da prestação de serviço, porque o escritório, eu acredito nessa questão dos escritórios contábeis se tornarem não só solucionadores de problemas financeiros, mas, de um modo geral, vender a solução, Sim, trazer a solução, trazer o resultado e entrar dentro mesmo do âmbito empresarial, junto com os seus empresários, para que a gente possa trazer aquilo que se espera do negócio, né? sim. Dentro da indústria, dentro da indústria farmacêutica, dentro da indústria de eletrônicos. É muito importante essa questão porque existem ainda. Como que pode os negócios prosperarem? Eu costumo dizer o seguinte, que existem negócios que os seus nichos são tão bons que mesmo Uhum. com os seus planos de conta desorganizados, Isso aí, o cara tá ganhando dinheiro, entendeu? O isso aí. cara tá ali conseguindo ter uma rentabilidade que podia ser muito melhor, Sem que dúvida alguma. podia ser muito maior, né? Sem Se dúvida alguma. tivesse uma adequação real dentro do negócio, né? Sem dúvida. E é isso, eu acredito que seja essa parte que é essencial. E falando sobre essa questão da precificação ainda, só para finalizar esse ponto, Com certeza. a gente não tem pessoas, né? Eu pelo menos não conheço, e aí as pessoas podem depois opinar aqui, trazendo seus comentários, com relação à precificação, à parte comercial dos seus produtos, seus nichos de negócio, né? Uhum. Então, tudo isso tem que sentar, tudo isso vai ter que falar, tudo isso vai ter que ajustar, tudo isso vai ter que escrever e reavaliar os processos. Sem dúvida alguma. Essa questão da precificação a gente vai falar até um pouco mais para frente, porque tem temas ainda bastante importantes que vão impactar nisso. É, para a gente concluir essa questão dos escritórios de contabilidade, eu tenho uma opinião até meio que polêmica. É, essa contabilidade da feira aí, ela não vai servir para mais nada daqui, Nada, daqui para frente, né? não mais Ou nada. melhor, vai sim. Vai servir para quebrar as empresas. Porque a gente vai entrar num tema agora que é sobre o split payment, né? Então, assim, contabilidade que não se valer de crédito
que não sentar, na verdade, né? Não sentar com os seus clientes para que os seus clientes possam se valer de crédito, a situação vai ficar bastante complicada, né? E dentro disso eu queria falar com você sobre o split payment, né? Que é uma questão opcional a primeiro momento, que... E aí eu quero saber de você sistematicamente como que isso vai funcionar, como é que a gente traz. Eu trago também depois um pouco do meu entendimento sobre como que o split payment vai funcionar, quais são as expectativas para ele, mas vamos discorrer um pouco sobre esse tema que, na minha opinião, é o que causa mais apavoro relacionado à reforma tributária hoje, né? Então, eu acredito até que nem traz tanto ainda, né? Porque as pessoas ainda não entenderam, porque, a grosso modo, né, se eu pudesse usar uma frase aqui, eu ia dizer o seguinte, que hoje a forma de tributação passa pela sua conta e vira ativo para você poder negociar. Isso aí. E você pode planejar sobre aquele imposto que está na sua conta. Amanhã ele não vai mais te cumprimentar. É isso que eu digo. Muito Então, bom. se hoje ele te Adorei. cumprimenta entrando na sua conta, né, amanhã acabou o cumprimento, acabou a relação. Então, o split payment ele vai influenciar diretamente na margem, né, e vai influenciar diretamente no seu fluxo de caixa. Imagina uma empresa que não tem a sua organização composta, né, orçamentária, trabalhar com o seu fluxo de caixa baixo, tendo que debitar diretamente na origem, na emissão da sua nota, né? Imagina você que tem. Vamos dar um exemplo prático aqui. Numa nota de R$ 1.000, você vai pagar 18%, 1.180, né? E aí você vai ter que emitir essa nota de R$ 1.180. E aí a gente está falando de uma nota de R$ 1.000. Uhum. Agora você imagina uma nota de 1 milhão. Né? Você imagina algo nesse sentido, robusto, muito Sim. mais robusto. Imagina essa questão com os grandes players que trabalham, que operam no Brasil, no nosso cenário hoje. Isso. Que estão acostumados com o tipo de recolhimento que a gente tem hoje, né? O bando de penduricalhos, que é difícil até a interpretação dependendo do nicho de negócio, já com essa outra questão, né? Com Uhum. relação à reforma tributária. Então, as pessoas precisam dar importância hoje, né? Não precisa de desespero, mas precisamos de celeridade, Uhum. porque vai interferir diretamente e isso já começa no ano de 2027. Isso aí, exatamente. Já de forma opcional, no ano de 2027, as empresas do lucro presumido e lucro real vão poder já optar pelo split payment, né? E, cara, você trouxe uma explicação perfeita. A gente falar que hoje o imposto cumprimenta a gente, passa pela Né? gente, cumprimenta e fica ali tomando um cafezinho. Daqui a Já pouco era. esse cara já era, ele não passa mais por nós, ele já vai direto. E a ideia, galera, do split payment é exatamente essa. A proposta da reforma com o split payment é justamente isso. Quando você efetivar uma venda, a emissão, através da emissão da nota, o que vai acontecer? Esse imposto não vai mais cair na sua conta. Aquela transferência, parte dela, que é a taxa de tributação, ela já vai direto para o fisco, ou seja, você vai ter uma retenção direto na fonte, que é a nota fiscal e a transferência. Então, essa questão do fôlego para o fluxo de caixa, que antes nós tínhamos, nós passávamos os 30, 31 dias do mês ali operando, trabalhando, vendendo, emitindo as notas fiscais, e aquele recurso caía na nossa conta, nós enviávamos todas as informações financeiras para a contabilidade, e aí o que acontecia? A contabilidade fazia toda a apuração e enviava a guia para pagamento. No caso do PIS e COFINS, por exemplo, lá no 25º dia do mês, você tinha que pagar. Então, olha só, esse tributo, ele ficava em torno de 30 a 50 dias na sua conta para que você, como fôlego de fluxo de caixa, para você até mesmo comprar mercadoria novamente, ir lá e movimentar a sua operação. Com o split payment, isso não vai acontecer. Para a galera que vai optar pelo split payment no ano de 2027, que ainda é opcional, a gente acredita que isso em breve vai ser obrigatório. Para a galera que vai optar, analise muito bem. É importante esse período de transição justamente para que a pessoa possa gerar um fôlego
próprio, gerar um fluxo de caixa positivo, ter capital de giro, reserva de emergência, para que então, se entender que o fluxo de caixa futuramente é algo saudável para o negócio, que o split payment, desculpa, é algo saudável para o negócio, para que não tenha Sim. essa confusão, aí então opte pelo split payment lá no ano de 2027. Mas é importante entender a fundo como que isso vai funcionar, como que isso vai impactar no seu fluxo de caixa, porque como você trouxe, quando você fala de R$ 180, tá ok, mas quantas notas de R$ 1.000 com R$ 180 de tributação vão ocorrer? Qual é o custo daquele produto para o seu negócio? É porque a questão não é você pagar o imposto, né? A Sim, questão é você não ter dinheiro para pagar. exatamente, Né? sem dúvidas. E quantas empresas, né, que trabalham com a sua margem o seu fluxo de caixa justo, né? Quantas empresas que nós temos no nosso cenário, elas trabalham dessa forma, né? Que é aquela coisa, eu compro, né, vendo e entra no fluxo de caixa e tá aqui, ó. Isso Tem aí, um monte de empresa trabalhando dessa forma, com um sem fluxo dúvida. de caixa muito justinho. Isso aí. Então, E que esse tributo faz parte desse fluxo de caixa, né? exatamente. É uma mudança radical dentro do conceito de movimentação financeira. Isso aí. E não adianta esperar até 2027 para então tomar a decisão, né? A decisão precisa ser baseada em cálculo hoje, para que você em 2027, a partir de 2027, então você opte por isso. Porque hoje nós temos aí em 2026 uma transição com apenas esses tributos, o IVA apenas aparecendo. Uhum, É uhum. importante também, as empresas serão tributadas aí em 1% de IVA no ano de 2026, mas é importante que vocês saibam que todo esse 1%, que é 0,9% de CBS e 0,1% de IBS, todo esse tributo ele vai poder ser creditado ainda nesse ano, porque é apenas uma adaptação de layout. Mas é importante que isso ocorra. E já em 2026 é importante o papel do contador na relação com o cliente, porque ele precisa informar ao cliente que ele vai conseguir recuperar esse 1%, porque Sim, como você acabou de trazer, é muito enxuto esse fluxo de caixa. Então, 1% faz toda a diferença em alguns nichos de mercado, e é importante a gente sempre estar trazendo essas questões e aí essas decisões, né? O famoso quanto você quer que dê de fato. O que que você quer para o seu negócio? O que que você está buscando para o seu negócio? O que que você quer na última linha da DRE? Porque tem muito empresário sim. hoje ainda iludido com a primeira linha da DRE, que é faturamento, que é a receita bruta de vendas. E faturamento é ilusão, é ego, gente. O que importa dentro de um negócio, o objetivo principal de um negócio é de fato gerar lucro. É pegar o lucro líquido, é ter um lucro operacional para que no futuro, se tiverem investidores, que você consiga apresentar através dos seus relatórios contábeis e financeiros, que você consiga apresentar para ele o seguinte: olha aqui, ó, a minha operação dá lucro. É, 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 é a questão do não é você aumentar R$ 1, né? É É, você e- diminuir na despesa, não é você exatamente. aumentar R$ 1 para o seu cliente final, mas você Um diminuir real a R$ 1 mais de receita não não significa um real a significa. mais de lucro, né? Mas Exatamente. R$ 1 a menos de custo, sem dúvidas, é Opa, R$ 1 de lucro. Isso aí, sem isso, dúvida e alguma. aí a gente aponta de novo para essa questão dos processos que precisam ser alinhados. Eu bato muito nessa tecla do processo, porque eu vejo que tem, principalmente no meu ramo de, Uhum, de, de atuação hoje, que é a parte sistêmica, né? uhum, Os processos, eles acabam, na falta deles, nós deixamos de entender como que o negócio realmente está, qual a saúde financeira do negócio. Porque uhum. na falta de processo a gente vai dando o nosso jeito, nós somos brasileiros, né? Então a gente vai dando jeitinho aqui, vai dando jeitinho aqui. Hoje é assim, Isso aí. mas e daqui para frente, né? Como é que vai ser? Então eu tenho batido muito nessa parte do processo, dos SLAs internos, porque se a gente não conseguir entender tudo isso, né? Se a gente não conseguir entender como vai funcionar essa dinâmica, muitas empresas, infelizmente, vão quebrar. É. E quebrar de fato mesmo, né? E pegando dentro disso, a gente falou anteriormente sobre os créditos tributários. Eu vou trazer com você que você também entende bastante dessa parte, para a gente bater um papo sobre o estoque como estratégia financeira hoje.
Tá, então você já trouxe aqui pra gente relacionado a essa questão do plano de contas, onde muita gente erra, muita Sim. gente acaba não adaptando, pega um plano de contas muitas das vezes modelo e adequa ao teu negócio, coloca, nem adequa, né? Coloca no negócio Uhum. e aquele plano de contas não tem adaptação com o nicho de mercado. Então, assim, como que a gente utiliza o estoque como estratégia financeira nessa reforma? Porque tem muita gente que não olha com bons olhos para estoque. Eu enxergo assim algo extremamente positivo. Foi como eu falei relacionado à a questão dos créditos. Hoje, quando os meus clientes forem comprar, eu vou mostrar para eles de onde eles precisam comprar e por que que eles precisam comprar. E quando e como, né? Isso. Qual é o regime de tributação que você vai comprar? O que que essa empresa decidiu em relação à reforma tributária? Como que ela está se valendo de créditos, sabe? Então, por exemplo, se eu for produzir um estoque, eu tenho que entender se eu sou mais, se o meu cliente, na verdade, é o mais expert naquele negócio para ele produzir. Se não, terceiriza, se vale dos créditos tributários daquela terceirização e foca a tua operação de fato naquilo que você produz melhor. Assim também como na decisão de compra. Se eu for comprar, eu prefiro comprar de empresas que vão me dar créditos. Ele é do Simples Nacional, tudo bem, mas ele optou pelo novo sistema Perfeito. tributário, pelo IVA. Se ele optou, não importa se ele é do Simples Nacional, você vai se valer de crédito porque ele está se valendo de crédito também. Agora, se ele optou por seguir no regime simplificado, eu acho que vale fazer conta de acordo com a precificação dele, porque de fato o preço dele deve ficar um pouco menos competitivo. E o estoque, imagina, você comprar mais caro, botar um estoque mais robusto e não poder se valer de crédito lá na frente é complexo, né? Então é adaptar plano de contas, que você vai explicar, e também tomar essa decisão de maneira consciente. Até um ponto atrás com relação ao split payment, o fornecedor, ele vai precisar também se adaptar. Então, quem são os nossos parceiros? É o que você está falando. Quem são os nossos parceiros, né? Então, se eu vendo a prazo, né? Uhum. Se eu vendo a prazo e compro a prazo, como que isso vai funcionar? Isso é muito importante para que nós tenhamos para todas as empresas que trabalham com seus estoques, para que a gente consiga trazer resultado através da gestão do estoque. Isso sempre foi um tabu, tá? Por todas as empresas que eu já passei, o estoque ele sempre foi secundário, embora algumas outras empresas multinacionais que sempre trouxeram de fora ali os seus SLAs, os seus KPIs, conseguiam controlar isso de forma melhor. Mas eu digo numa empresa brasileira que tem um estoque mínimo, né, ali, que você não sabe quanto que você está comprando, né? Você tem ali, olha, tem que comprar X, mas quanto você tem de estoque? Qual é a curva que você tem para você comprar e para você vender? Como que isso funciona? Então, assim, hoje, num cenário que a gente está muito acostumado, eu não estou falando só de uma empresa, estou falando de dezenas de empresas, eu tenho certeza que as pessoas vão se identificar com isso, é que não há uma gestão estratégica de estoque. Uhum. Assim como, por exemplo, o plano de contas relacionado às linhas de estoque, né? Que é o ativo, as movimentações de estoque. Se você vê a quantidade de movimentações que não tem importância na questão sistêmica, as pessoas elas controlam muito o estoque físico. Mas e a questão sistêmica, onde todo o processo da reforma tributária, todo o processo de contribuição de imposto, né, de bens e serviços, Isso aí. vai entrar, né, diretamente. Porque assim, quando eu tenho um plano de contas que ele é adequado e ele está no local certo para creditar e debitar e creditar, então eu consigo trazer um resultado de uma demonstração no final do ano tranquilo. É isso Tá? aí. E quando eu só vou ver isso no final do ano, né? Porque assim, a gente corre em dezembro, novembro para fazer uma demonstração contábil sem olhar para trás. E aí eu tenho que correr para caramba em novembro para poder começar a analisar janeiro, fevereiro e assim sucessivamente, para trazer aí uma questão de ajuste contábil do que entra, do que sai, Uhum. né? Eu me deparei com uma situação, né, que eu tinha uma conta de ativo,
né, sobre a interpretação do financeiro, né, uma conta de ativo no crédito. Então, assim, na saída do estoque, no linguajar mais popular, né? Uhum, Na saída do estoque. Então, isso, se eu tenho uma conta de ativo, né, no lugar de uma conta de despesa, né, então uhum. eu tenho uma linha sobrecarregada financeiramente. Então, Sem dúvidas. só entra, né, Só entra o tempo todo, né? o tempo todo. Então, o que que acontece? Aí eu volto a bater de novo. Desculpa estar falando sobre isso toda hora, Sem mas problema. é os processos. São os processos. As pessoas não têm compromisso com o processo. O processo funciona. Sem O dúvida processo alguma. É funciona. o que funciona nas empresas, né? Empresas sem processo, sem dúvidas, são uma bagunça. E o estoque ele precisa ser gerido de perto com relação aos seus preços, né? Porque, por exemplo, muitos RPs hoje, tá? Falando da parte sistêmica, Uhum, eles trabalham com soma ponderada. O que que é a soma ponderada? A soma ponderada é quando você entra com uma nota fiscal com um determinado valor. Vou uhum, colocar um valor de R$ 10 aqui de um determinado produto. Ele entra para dentro do estoque através do sistema no valor de R$ 10. Se eu não tenho, né, ele entra como débito, uhum, certo? Se eu não tenho uma rotatividade, uma gestão de estoque para trazer o crédito, que é a venda, né, e ali eu não tenho essa gestão do estoque, a soma ponderada ela não analisa linha por linha. Ela vai analisar o histórico de movimentação. O que que é isso? O histórico de movimentação é o seguinte: se eu não tenho crédito daquele débito, uhum, o sistema, ele não atualiza. Então, ele pega um valor de R$ 10, aí eu compro um outro produto que vem a R$ 20, né? Esse produto entra de R$ 20, e aí ele vai fazer uma média daquilo, não o valor uhum. atualizado, para fazer um custo médio de venda, que é o CMV. Entendi. E como isso vai refletir na sua demonstração no final do ano? Isso aí. Deixando de lucrar, deixando de ganhar, e aí a gente vai demonstrar errado, Uhum. entende? É, o que acontece? Essa questão do custo médio na análise de custo, realmente, em alguns modelos de negócio, ele não funciona muito, né? Então, é interessante a gente precificar da maneira correta, até mesmo para a questão de créditos como um todo. E você voltou um pouco no split payment, me trouxe aqui uma reflexão sobre uma situação de negócio que eu vivi alguns anos atrás. E que isso vai ser um impacto enorme, né? Falando muito sobre fluxo de caixa e DRE, que as pessoas confundem, acha que quando o fluxo de caixa está baixo não teve lucro, mas quando está alto teve lucro. Gente, fluxo de caixa não demonstra lucro ou prejuízo. O que demonstra lucro ou prejuízo é DRE, demonstração do resultado do exercício, tá? É lá que você vai identificar o resultado de fato do seu negócio. Não é se você tendo ou não dinheiro na conta. Fluxo de caixa vai mostrar para você ali uma questão financeira, a saúde financeira do teu negócio naquele momento, tá? Se a tua empresa tem descompasso financeiro, compra é, é, à vista e vende a prazos muito longos, entendeu? Mas também trazendo relacionado a essa questão do fluxo de caixa, isso é uma atenção muito grande que alguns setores de serviço, principalmente nas áreas médicas, odontológicas, que os usuários desses serviços podem abater esses valores no imposto de renda, até fazendo um esquenta já para o próximo episódio, que é o seguinte: a empresa fazia o quê, meu amigo? Ela simplesmente operava o ano inteiro e não emitia as notas pelo regime de competência. Sim. E nem pelo regime de caixa, porque recebia também e acabava não emitindo. Deixava para emitir tudo no mês de dezembro, Na correria, que a na gente está correria. acostumado. A gente Só, está acostumado com essa doideira, só que com a reforma tributária e o infelizmente. split payment, o que que acontece? A empresa emitia tudo em dezembro. E aí, ela fazia o quê? Ela pegava aquele tributo e parcelava porque ela já tinha gasto esse valor lá atrás, Uhum. porque ela não tinha apurado o DRE, ela não tinha analisado o fluxo de caixa, ela não entendia o que que era dinheiro dela e o que que não era. Por quê? Porque tinha uma robustez, porque se você não recolhe tributo, aquele valor fica na conta, né? Então ela não se valia apenas de 30, 50 dias daquele fôlego, ela se valia de 11 meses. Ela passava 11 meses com aqueles recursos tributários na conta, ou melhor,
fora da conta, né? Porque consumia aquilo. E aí chegava em dezembro, ia lá e emitia, virava o ano, parcelava aquele tributo. Hoje, isso não vai Não acontecer com vai. os split payment. Por quê? Essas empresas, escritórios ou clínicas odontológicas, clínicas médicas, será necessário uma organização de emissão de nota fiscal, que muitas empresas não dão devido valor. E aí eu trago até uma palavra que você usou. Muitas empresas olham para isso como secundário. Secundário. E o que acontece? A nota fiscal é o fato gerador da operação comercial. E a gente precisa olhar para isso com seriedade. Porque o que vai acontecer? Quando chegar no final do ano, todo o teu caixa vai ser consumido em cima disso. Todo. Você não vai tributar mais da maneira que tributa hoje. Entendeu? E que você vai poder parcelar e tudo mais. Não, você vai ser descontado naquilo ali. Então é ideal que essas empresas, esses modelos de negócio, de fato, adequem ali um setor financeiro onde haja a emissão de nota fiscal de acordo com os devidos layouts atuais e que acompanhe a reforma tributária, a transição da reforma tributária de forma plena, sabe? Não adianta. Eu vivi agora um pouco da reforma trabalhista e previdenciária a nível de sistemas, onde as transições ocorreram para o e-social, né? Uhum. Saiu lá a admissão e demissão do CAGED, Uhum. o envio da folha de pagamento passou a ser pelo e-social, aí houve a implementação da DCTF Web para essas coisas. E o que acontece? Teve muita gente, muitos colegas, muitos clientes que não queriam saber disso. Aí depois teve a questão da SST e as pessoas foram deixar para fazer tudo lá no final do processo todo, muitos sendo notificados. Então, assim, com a reforma tributária, a chance de você ter problemas mais graves do que até mesmo com a transição da social é muito grande. Então, é importante que a gente olhe para essa transição, para esse período de implementação de agora até 2032, dezembro de 32, né? Que 33 já vai ser 100% novo sistema tributário. Que olhem com seriedade e entendam a necessidade de fazer isso hoje. E que os contadores de fato estudem diariamente, consumam conteúdo de valor para ser transferido aos seus clientes, para que possa sentar naquele cafezinho que a gente adora, né? Sim. E transmitir a informação de forma concreta, porque até invertendo as informações, as substituições, eu já vi gente invertendo. Até invertendo, dizendo que a CBS vai substituir ICMS e ISS Sim. e o Tem IBS vai muita coisa substituir os ruim. federais. Então, assim, se você deixar o seu cliente à mercê do Google e do YouTube, aí Chat GPT também. chat GPT, é isso aí. Que às vezes as pessoas não treinam o chat GPT e Exatamente. acaba ficando uma situação complexa, ou treina errado, né? Então, assim, é muito importante que os profissionais de contabilidade hoje, de fato, se preparem. Nós estamos diante de uma oportunidade enorme aí no mercado de trabalho e tenho certeza que muitos colegas aí vão de fato dar sequência. Alguns ainda já estão atrasados, né? Sim. Eu ia dizer que ainda não começaram, mas a palavra certa é Atraso. já estão atrasados, né? Atraso. Eu tenho a ideia, né, eu tenho a certeza de que muitas empresas, isso não é uma cultura nossa, de fazer reuniões orçamentárias, sentar para orçar o seu ano. Uhum, Né? Eu vejo que as empresas não têm essa cultura de planejar o seu ano posterior aos uhum. seus resultados anteriores. As empresas não têm essa cultura, né? Muitas não imaginam exatamente o que pode acontecer. Mas eu sou adepto sempre dos processos, né? Eu Uhum. sou adepto da performance. Eu sou adepto de você realmente sentar, planejar. Eu sou adepto da prevenção e não da correção. Isso. Então, é muito importante a ideia de que sentar para orçar o seu ano, fazer um planejamento estratégico com relação ao que você precisa fazer e quanto que você quer que dê Isso aí. para o ano, as empresas vão ter que se adaptar também a isso, né? Talvez mudança daí do seu mindset, da sua cultura empresarial,
Muitas empresas que estão surfando aí hoje são empresas ainda familiares, empresas que precisam mudar a sua forma de ver as coisas. E realmente não precisa correr e se desesperar, precisa agir. Isso. E é por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre esse tema. É isso aí. E de fato, para a gente falar sobre essa questão, a forma que as empresas precisam se preparar para esse futuro, que parece longo, mas é bem próximo, é justamente isso. É sentar com a sua contabilidade, os contadores se prepararem para levar uma informação correta, concreta para os seus clientes, adaptar os sistemas de acordo com a nova legislação, com a nova forma de tributação e, de fato, estar olhando o tempo inteiro para os relatórios financeiros. Entender precificação, entender custo de produto, entender como se valer dos devidos créditos que estão dentro dos custos de operação. Como eu citei aqui anteriormente, gente, não é só crédito de produto. Não é só crédito de produto vendido, tem uma série de outras oportunidades, como eu citei aqui para as indústrias que antes tributava tributava não, se valia do crédito na energia elétrica da fábrica, mas não se valia do crédito da energia elétrica do escritório. Isso não é apenas uma facilitação para a contabilidade, mas sim uma oportunidade É tratar o de imposto como negócio. ativo, né? Exatamente, é uma oportunidade de negócio para você precificar melhor o seu produto, enxergar uma melhor competitividade de mercado, porque não é só quebrar porque vai ser cobrado imposto de forma errada, é quebrar porque você não vai saber precificar, é quebrar porque você não vai conseguir acompanhar a concorrência, a constância da concorrência. E eu costumo dizer que o que vence a concorrência é a constância. Sim. Sem dúvida alguma. Constância vence qualquer concorrência. Então, se você tiver constância na análise de resultados, se você tiver constância na clareza dos dados da sua empresa, se você tiver constância naquilo que está acontecendo no consumo de informações importantes, sem dúvida alguma, a tua empresa vai chegar em janeiro de 33 com muita saúde e ainda maior do que está hoje. Perfeito. Eu até falando, finalizando essa parte, eu vejo que existe uma grande oportunidade, né, de tudo iniciar corretamente. Né? Existe uma grande oportunidade das empresas hoje se adequarem de forma trazer o resultado de quanto realmente eles querem que dê e iniciar do zero. É uma oportunidade ímpar de você largar os penduricalhos, né? Largar as suas manias e realmente se tornar ambientes corporativos, robustos, rudimentares com relação aos seus próprios negócios, respeitarem os seus próprios negócios, né? Começa agora. E realmente, né, os olhos estão voltados para os escritórios contábeis e eu acredito também, né, que os escritórios contábeis precisam começar a vender a ideia de solução, né, em todas as áreas, como o negócio em si. Você é um especialista na contabilidade, tem um outro cara que está contigo que é do estoque, tem um outro que é do financeiro, tem um outro que é do faturamento, do compras e assim sucessivamente. É o momento para nós não pensarmos em vaidade, né? É o Nenhuma. momento de nós recrutarmos Nenhuma. os melhores em cada área para caminhar junto. Dividir para multiplicar. Exato. Eu sou adepto dessa ideia de solução. Isso aí. Meu irmão, chegamos ao fim aqui. Eu quero te agradecer demais Eu por que essa agradeço, 1 hora de gente. papo aqui. Foi uma coisa assim sensacional. Eu já tinha uma expectativa alta. Foi imensamente superada, tá? Quero te agradecer Eu por que aceitar esse agradeço. convite aí, esse desafio dentro desse projeto para que a gente, espero que a gente possa continuar caminhando junto, tá? E você de casa que acompanhou esse projeto, que acompanhou o início aqui desse podcast, no seu episódio 001, né? A resposta para quanto você quer que dê
vai ser respondida de acordo com o seu comportamento daqui para frente. O que você vai fazer, as decisões que você vai tomar daqui para frente, como você vai se comportar, é que vai dizer o resultado final da sua empresa. É você que determina isso. Espero que você tenha tido um conteúdo de valor aqui, que a gente tenha conseguido transmitir para você um conteúdo de fato de valor, e até o próximo episódio. Forte abraço. Obrigado. Obrigado.